Enquanto o Thiago vai falar aqui do Iberia, e prestem atenção, porque isso é muito legal, isso é conteúdo assim, gente. Se vocês olharem isso, e se vocês forem no nosso próprio site pesquisar, vocês conseguem usar essa estratégia de ponta a ponta. Então, prestem atenção nisso, porque isso é muito importante. É o ponto de partida para vocês emitirem passagens de aéreas de parceiros, por exemplo, para a Europa. Manda bala lá, Thiagão. O Rodrigo uma vez me desafiou, né, Rodrigo? Você lembra disso, né? Você falou, cara, como que pode, né, você transferir da Ibéria, da Livelo para a Ibéria, por exemplo, 2 para 1. Então, por exemplo, você coloca aqui 100 mil pontos Livelo, você divide por 2, que é 2 para 1, eles viram 50 mil, né? Ser melhor do que eu pegar esses mesmos 100 mil pontos da Livelo e transferir, por exemplo, para Azul, dobrando os pontos com a promoção de bônus, onde eles poderiam se transformar em 200 mil milhas da Azul. Né? Você lembra disso, Rodrigo? Na live que a gente fez? Você me desafiou. Você falou, cara, não é possível que a Ibéria com 50 mil milhas seja melhor do que a Azul com 100 mil milhas, 200 mil milhas. E aí eu mostrei para ele que pode sim ser muito vantajoso ou muito mais vantajoso do que a Azul, tá? Então eu vou explicar um pouquinho da Ibéria para vocês. A Ibéria, ela é parceira hoje, por exemplo, da Livelo e do Esfera, tá? Por que eu gosto da Livelo e da Esfera? Por causa disso. Tem parcerias boas, como, por exemplo, a parceria com a Ibéria. Tá? A Ibéria é uma companhia aérea espanhola. Tá? Primeiro grande ponto aqui, a transferência é 2 para 1. Então, 100 mil pontos Livelo viram 50 mil pontos Ibéria. Não tem promoção, não tem bonificação, não tem nada. Essa paridade o tempo inteiro. Tá? Então, 2 para 1. Qualquer momento que você mandar vai ser isso. A não ser que ela mude a paridade, mas hoje é 2 para 1, tá? Já foi 1 para 1 no passado com Esfera, para vocês terem uma ideia, tá? Hoje não é mais. Então, 100 mil pontos Livelo virariam 50 mil milhas Ibéria, tá? Eu vou mostrar algumas boas emissões que a gente poderia ter aqui com essas milhas, tá bom? O primeiro grande ponto do site da Ibéria. Deixe ele sempre em inglês ou espanhol, tá? O site em português não funciona. Ele é muito ruim, tá? Então, minha dica é deixar em inglês ou espanhol. Eu normalmente deixo em inglês, porque ele funciona muito bem, tá? Então, esse é o site da Ibéria. Para você simular uma passagem, você não precisa ter milhas, tá? Aqui eu tenho bastante milha, mas não precisa ter milhas na Ibéria, tá? Você precisa colocar aqui, ó, pagar com Avios. Então, tem que estar selecionado isso aqui para a emissão ser com milhas, tá? Que na Ibéria chama Avios, tá? Então, vou fazer alguns exemplos aqui que eu já tinha feito uma pesquisa para mostrar para vocês. Vamos pegar aqui São Paulo-Madrid, que é a rota mais comum da Ibéria, tá? Dia 25/4. Vou pegar aqui 25 de abril. E eu vou dar pesquisar. Bom, apareceu disponibilidade. E aí aqui ele mostra que é operado pela Ibéria, tem econômica, premium economy e executiva, tá? A econômica nesse dia custa 21.250 milhas, a premium economy 31.750 milhas e a executiva 42.500 milhas, tá? Por trecho, só a ida. Eu pesquisei só São Paulo, Madrid, tá? Bom, a Ibéria ela possui uma tabela fixa, tá? Então os preços não mudam. Porém, ela tem uma tabela fixa de alta temporada e uma tabela fixa de baixa temporada. Eu estou falando de voos Ibéria, tá? E ela funciona baseada na distância. Então, de tantos a tantas milhas de distância, ela vai custar 5 mil pontos, por exemplo, na baixa temporada e 7 mil na alta. Ela vai me custar 20 mil milhas na baixa e 25 mil milhas na alta. Então, ela faz essa diferenciação por distância entre aeroportos e também por alta e baixa temporada. Como que ela determina isso? É um calendário e é por dias, tá? Não é um mês, não, pode ser 2 dias no mês alta temporada e o resto do mês em baixa temporada, pode ser. É um calendário que ela disponibiliza, que aí pode ser diário, tá? Então essa é a primeira informação da Ibéria. E aqui você consegue selecionar o voo que você quer. Poxa, achei executivo aqui. Então vou selecionar esse voo da executiva aqui. Então esse voo me custa 42.500 milhas mais $112 de taxa, tá? Ou
eu posso pagar 8.500 milhas mais 752 de taxa. Aqui é a opção de milhas mais dinheiro, tá? Vamos supor que você não tem todas as milhas e quer interar com dinheiro. Você tem essa possibilidade aqui, tá? Então, você pode usar várias possibilidades de emissão também com ela. E aí tem que ver se esse custo, por exemplo, essa diferença de milhas e dinheiro compensa. Algumas vezes compensa, tá? Então, tem que pesquisar para ver se vale a pena. Então, essa é uma emissão. Ah, mas quanto custa 42.500 milhas, né? Considerando Livelo e Esfera. Se você comprar por R$35, que é muito comum, Esfera e Livelo vender pontos por 35, você precisaria de 42.500 vezes 2, 85 mil pontos Livelo ou 85 mil pontos Esfera, tá? Comprando por 35, essa passagem sairia por R$2.975 mais taxa de embarque. Então, aproximadamente aí R$3.400, R$3.500 a um trecho, tá? Ida para a Europa, São Paulo, Madrid, tá? Vocês acham caro ou vocês acham barato? Quanto vocês acham que custa essa passagem em dinheiro? Vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos ver quanto que vai custar aqui. 27 mil. Vamos ver. Olha quanto que a mesma passagem custa. $3.572. 3.572 vezes, vamos colocar 5, um pouquinho mais, mas vamos colocar 5, R$17.860. Ou seja, em uma passagem que você pagaria 3.500, ela custa R$17.860. A mesma passagem. É a mesma passagem, tá? Mesmo dia, peguei a mesma data. Tudo igual, para vocês verem, é a mesma data, tá? Quanto custa a econômica? 688, certo? 688 vezes 5. 3.440. Quanto que eu falei que era passagem executiva? Você lembra, Rodrigo? 3.400, né? Ou seja, nesse exemplo, via milhas, você pagaria mais barato na passagem de executiva do que de econômica comprando em dinheiro. Isso por isso que a gente sempre fala, né, Rodrigo? O Gabriel até falou recentemente no vídeo que ele está em Buenos Aires. Muitas vezes você vai pagar passagem de executiva o mesmo preço, ou talvez até mais barato do que uma passagem pagante econômica. E acabei de dar um exemplo aqui para vocês, na prática. Então, essa passagem de R$17.700, você conseguiria hoje, mostrando aqui para vocês, por R$3.400 a mesma passagem. Só que uma com milhas e uma é em dinheiro. Então, o poder das milhas, ele é incrível. Incrível, tá? Então, 42.500 milhas aqui. E ainda tem um ponto, né? O Rodrigo sabe bem disso. Algumas vezes, a Iberia solta promoção para alguns clientes selecionados. Então, tem vezes que você vai ser, tem vezes que você não vai ser. Com 50% de desconto. Então, essa passagem aqui, ela pode sair por 21 mil milhas, tá? Então, eu já emiti passagem de executivo por 21 mil milhas do trecho. Quanto que ela custaria? 21 vezes 35, mais R$500. Ela me custaria R$1.200. R$1.200? Não. 21 vezes 2, vezes 35, mais... Não, ela custaria R$1.970, essa mesma passagem. Agora, são campanhas que acontecem uma vez ao ano, 2 vezes ao ano no máximo, tá? Então, não é todos os dias, não são todas as datas que estão disponíveis. Então, não é a data, o calendário inteiro, tá? São algumas opções que aparecem. Então, isso você tem em mente também, tá? Disponibilidade de executiva não é muito alta também, tá? Então, por exemplo, antes de abril, podem ter opções aqui um pouco mais caras. Igual eu falei, é baixa e alta temporada. Esse valor é de baixa temporada. Alta temporada é 62.500, então sobe um pouquinho o preço da passagem executiva, tá? Então, o ponto principal é ter disponibilidade. Tendo, você consegue emitir ela pelo site, online, não precisa ligar para o call center, não precisa fazer nada. Só chegar e emitir sua passagem, você tendo as milhas. No caso, por exemplo, eu tenho 360 mil milhas. É só chegar e emitir essa passagem, pagar a taxa de embarque e pronto, eu tenho minha emissão feita, tá? Então, esse, por exemplo, é uma das melhores emissões que tem para mim, na minha opinião, tá? Executiva para a Europa. Tem econômica também, 21.250. Então, quanto custaria? 21.250 vezes 2, porque você tem 2 para 1, 42,5 vezes 35, R$1.487, mais uma taxa de embarque de $78, mais uns R$300. Então, ela custaria R$1.700 aproximadamente, o trecho, tá?
lembrem que a passagem pagante custa 3.400. Então, só a econômica, você, nesse caso, economizaria 50%. Tá? Você pagaria R$ 1.780 ao invés de 3.440, que é a passagem pagante. Tá? Então, milhas podem proporcionar isso para vocês. Tá? Então, eu já tive muita experiência, o Rodrigo também. O Rodrigo foi agora, recentemente, também com a Delta por R$ 4.000 e de volta de executiva. Então, existem várias opções. Aqui é uma das opções que eu dei para vocês, que voar para Madrid geralmente é muito bom pela Ibéria, tá? Tem alguma pergunta aí, Rodrigo? Tem algumas aqui, mas aí eu vou só complementar o que você falou agora, Thiago, porque uma coisa muito comum, às vezes, é acontecer assim, né? Como aconteceu agora recentemente, né? A gente teve uma campanha forte de pontos Livelo e ponto Esfera, e aí muitas pessoas falam assim, e aí, vale a pena ou não vale a pena comprar? Não vou comprar, não vale a pena, não vou comprar pontos, eu só quero acumular milhas. Mas assim, gente, uma coisa que precisa ser muito entendido dentro das estratégias, por exemplo, a gente aqui, sempre que tem uma promoção que vale a pena, a gente compra. Sempre. Sempre. E não, mas custa 7 mil, 8 mil, compra. Paga em 12 vezes e compra. Não, assim, eu mesmo, eu fui ver meu cartão aqui hoje, eu tenho 3 pagamentos em 12 vezes de compra de pontos. Porque muitas vezes, por exemplo, agora em maio, eu fui para os Estados Unidos e de volta eu e o Gabriel para uma feira de turismo. Nós pagamos cada um R$ 4.320 numa passagem executiva ida e volta da Delta. R$ 4.320. Né? Ah, mas você poderia ter pago com milhas? Sim, mas naquele momento eu não tinha milhas da Latam para usar. Eu não tinha milhas minhas para emitir. Então, eu usei a estratégia de comprar milhas e pagar numa viagem que no dia, depois que a gente fez a emissão, eu entrei para ver quanto estava custando. $10.000 a executiva, ida e volta da Delta para os Estados Unidos. Então, muitos talvez estejam começando nesse mundo das milhas e pode estar achando que tudo isso é loucura. Mas não é. Quando você começa a entender o processo, quando você começa a ver que um entrou, ver que outro entrou, ver que um fez, começa a ouvir, começa a olhar lá o preço, aí a gente manda a conta, o Israel faz a conta e mostra o porquê que vale a pena os nossos alunos comprarem essa emissão. A gente faz a conta, uma por uma lá, a gente mostra detalhadamente no nosso clube de mentoria o porquê que você tem que comprar. E aí é aquilo, contra fatos não tem argumento. Você pode ter qualquer estratégia, você pode pensar qualquer coisa, mas não me fale que não vale a pena. Não me fale que não vale a pena, porque a pena vale, comprovadamente vale. Né? Então, assim, essa emissão aqui de Ibéria, e aí eu já vou ler algumas perguntas aqui, esse tipo de estratégia é uma estratégia que todo mundo tem que entender bem, ou pelo menos saber que ela existe. Porque, às vezes, você vai desenhar uma estratégia para ir para a Europa, por exemplo, você quer ir para a Europa e não sabe como está tudo muito caro, está aqui a solução. Ah, mas eu não tenho pontos. Pô, mas aí você tem que ficar de olho numa eventual compra. Às vezes, você não vai conseguir comprar isso com milhas, porque você não tem milhas. Mas, pô, uma viagem de volta para os Estados Unidos por R$ 4.300, assim, então esse tipo de coisa que você tem que estar no seu cérebro ali guardado, sabe? Você precisa saber que isso existe. Então, assim, vamos ler aqui algumas perguntas de Ibéria. Eu vou dar prioridade lá para o quadrado, bolinha e triângulo, e aí depois eu volto para o chat aqui, tá? Peraí, cadê você? Tá aqui, ó. Eu tenho 95 mil milhas British e preciso de 4 passagens para o Brasil, porém não consigo transferir para a Ibéria, só para Qatar. Acontece de linkar, quando você vai linkar as contas, e aí a Qatar, British e Ibéria, elas compartilham as mesmas milhas, né? Pode dar problema sim, tá? A gente tem uma matéria que fala como linkar, e aí você pode tentar lá. Os problemas que podem acontecer quando você vai tentar linkar e transferir nome diferente, informações incompletas de perfil, então tem vários motivos, tá? Dá uma olhada na nossa matéria no site, entra lá e coloca na busca linkar, que aí vai ter a matéria que eu fiz sobre isso. Tem um passo a passo lá mostrando e os erros mais comuns, aí você tem que corrigir o erro para tentar conseguir fazer essa migração, tá? Boa. Bom, uma pergunta para vocês. Eu acho que vocês
já sabe a resposta, mas vamos lá. Passagem de última hora. Eu quero ir amanhã, por exemplo, de São Paulo para o Rio de Janeiro. Amanhã. Quanto vocês acham que custa essa passagem em dinheiro? Vamos ver aqui a galera colocando aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar na Latam aqui, que eu estava pesquisando. Então, São Paulo, Rio de Janeiro amanhã. Eu quero ir amanhã para o Rio de Janeiro. Estou precisando ir amanhã. Ó, a mais barata que não tem bagagem, 1.633. Com bagagem... Chegaram perto, Thiago. Falaram 1.500. Beleza. Ó, 1.600, é o mesmo preço, tá vendo? Isso sempre tem valores aqui de 2.300, né? Esse é o valor que você pagaria. Não tem mais barato, então. Certo? Certo. E se eu contar para vocês que, pela Ibéria, você consegue ir por R$400? Mostra aí. Rio de Janeiro, amanhã. Pô, mas a Ibéria, sim. A Ibéria tem parceria com a Latam. E aí, quando você for ver o mesmo voo, todos os voos lá eram R$1.600 mais barato, né? Sem bagagem. Né? Aqui todos têm bagagem, tá? Então, mais ou menos comparado com R$1.800, que é o voo com bagagem. Então, eu quero ir nesse aqui de 6,40. Você vai pagar 6.000 milhas. Certo? 6.000 milhas vezes 2, comprando na Latam, na Livelo ou na Esfera, você precisaria de 12 mil pontos. Vezes 35, R$420. Mais R$100 de taxa de embarque. R$520. Ou seja, você consegue ir em um voo nacional de última hora por 1/4 do preço, praticamente, da passagem pagante. Você conseguiria amanhã por R$500. Do São Paulo para o Rio de Janeiro. A mesma passagem eu mostrei para vocês. Tá, R$1.600 sem bagagem, R$1.800 com bagagem, direto na Latam. Mais um poder das milhas que eu mostro para vocês aqui, que eu dou um spoilerzinho para vocês. Então, dá para fazer uma economia absurda em passagens também nacionais. Pessoal, é assim, ó. É isso. Então, a gente está falando aqui, ó, já de cara de uma economia de R$1.000 de uma passagem São Paulo, Rio de Janeiro, que custa 1.600 aí numa emergência. É o que a gente sempre fala nas nossas lives, nos nossos bate-papos com os nossos grupos fechados. Eu gosto de dizer muito isso para os nossos alunos lá no clube de mentoria, que assim, ao entrar num clube como esse, vocês aqui fazem parte de um grupo que a gente tem grátis de emissões ali de mensagem, que obviamente vocês estão lá ativos, porque vocês estão aqui, mas eu digo isso muito dentro do nosso clube, dentro dos nossos aulões, porque o que a gente está fazendo aqui com vocês hoje, a gente vai pegar um Ibéria, por exemplo, e vai fazer um aulão exclusivo de Ibéria para dentro do nosso time lá, né? um tira-dúvida de Ibéria dentro do nosso grupo fechado. Aqui a gente dá um overview para vocês aqui, mas não é tão completo como lá. E o que eu digo assim para todo mundo é o seguinte: existem 2 tipos de dores no nosso negócio. A dor do conhecimento, que você vai precisar, como vocês estão aqui, vocês estão abrindo mão de repente, jantar com a família, de fazer um programa para aprender. Então, é uma dor, que é a dor do aprendizado. E uma segunda dor, que é a pior dor que tem, que é a dor do arrependimento. Quando você vai precisar ir para o Rio de Janeiro, e aí você lembrar que você ouviu uma aula aqui, mas você não quis aprender ou não entendeu como é que funcionou, e aí você saber que você vai pagar R$1.500 numa passagem que você poderia pagar 400. Então, eu sempre falo isso para o pessoal. Às vezes as pessoas falam, mas puta, quem são esses caras? Não sei o quê. Ó, eu vou contar para vocês. Eu tenho isso aqui, ó. Sou dono disso aqui. É a maior revista de turismo do Brasil hoje. A gente tem site, a gente tem aplicativo. Eu estou há 24 anos no turismo. Saber os caminhos, a gente sabe. Fazer milagre, é difícil a gente fazer milagre, mas a gente tem muito conhecimento. A gente consegue entender e a gente consegue passar isso. Nós optamos em não fazer um curso, porque eu vou dizer para vocês uma coisa: o curso, uma vez gravado, eu tenho amigos do turismo que não sabem nada de milhas e faturam milhões com o curso, porque são pessoas que falam muito bem, são atores,
sabem falar. E às vezes pedem para a gente uma ajuda aqui para emitir uma passagem. O que a gente quer passar para vocês é conhecimento. A gente não quer gravar um vídeo, não quer gravar um curso e deixar vocês por conta própria aprenderem. Não. Aqui, todo dia, toda hora, as coisas mudam e todo dia, toda hora, os nossos alunos estão por dentro de tudo. Então, assim, o que o Thiago acabou de mostrar para vocês é uma parte pequena do que existe. A gente falou, vale a pena ou não comprar pontos na Livelo, na Esfera? Está respondido. Está respondido se vale a pena ou não. A gente faz a conta do milheiro, a gente faz a conta de quanto custa isso. Então, a gente entrega tudo meio que de mão beijada, mas para que vocês precisem estudar, para que vocês também precisem conhecer. Então, é isso, assim, o nosso caminho é tentar mostrar para vocês as soluções. O caminho de vocês é querer aprender mais ou não. Só a última aqui. Você quer voar para Doha, Rodrigão, pela Qatar, melhor executivo do mundo? Vai lá. Você sabe onde eu estava agora. Você sabe onde eu estava ontem, né? Sei. Você voou nela, né? Voei nela e fiz Doha, Maldivas em first class. Primeira vez na vida que eu tive uma first class só para mim e para minha esposa. 6 assentos, tudo vazio, só eu e ela. É isso. Ibéria também você consegue emitir pela Qatar, por exemplo. Aqui eu coloquei Doha, mas depois você pode colocar Doha Sydney, por exemplo, Doha Mali, Doha qualquer outro destino que Doha faça, porque aí tem muitos destinos que a Qatar faz por Doha. E você pode emitir, por exemplo, um Doha, Qatar, São Paulo, Doha, pela Qatar, emitindo aqui, por 70 mil milhas. Quanto que custa essa passagem pagante? Vamos ver aqui. Eu vou pesquisar aqui para mostrar para vocês. Essa passagem, eu vou mostrar depois para vocês, está custando 48 mil reais. Tá? Vamos ver quanto que custaria essa daqui. 70 mil vezes 2, então precisaria de 140 mil pontos de Livelo ou Esfera. 140 vezes 35, 4.900 reais, mais R$1.000 de taxa. 5.900 reais que essa passagem custaria. Tá? 5.900 reais que essa passagem custaria. Certo? Vamos lá ver quanto ela está em dinheiro? Isso aqui, a gente está mostrando na prática. Se o Thiago quiser, ele emite agora. Ele está logado na conta dele. Se ele quiser, ele emite agora. Ele aperta o botão e emite. Agora, 48, dia 12 de junho, a mesma pesquisa que eu fiz lá, 48 mil reais. 48 mil reais a passagem. A mesma passagem que eu pagaria ali de 5.900. Ou seja, quase 10% da passagem. Eu mostrei para vocês, na prática. Ao vivo. É loucura isso, gente. É loucura. Thiago, qual o melhor? Tabela fixa da TAP ou Ibéria? Depende. Depende muito da origem do destino, tá? Particularmente, eu prefiro a da Ibéria, que a Ibéria tem opções pela British, tem opções pela Qatar, porque a TAP, ela tem tido disponibilidades só, basicamente, com a Etiópia, se for, por exemplo, para a Ásia, por exemplo. Aqui, pela Ibéria, ou pela Ibéria, pela Qatar, você tem opções por Doha, e Doha é uma conexão que vai para diversos destinos. Oceania, Ásia, Europa. Então, a capilaridade da Qatar é muito maior do que eu vejo para a TAP. Tá? Claro que a TAP tem boas emissões, não é que não tem boas emissões não, tá? Mas eu prefiro hoje a Ibéria. Para Madrid é muito melhor, tá? A TAP tem opções para a Europa, mas de executiva, por exemplo, são pouquíssimas. E geralmente muito em cima da hora do voo. A Ibéria tem mais opções. British tem outras várias opções. Você pode voar British primeira classe para o Japão, de Londres para o Japão, por exemplo. Então eu gosto muito da Ibéria, tá? Eu já acumulo na Ibéria há muitos anos. Já fiz várias emissões na Ibéria. Tem promoções espetaculares. É uma tabela... outro ponto, né? Um dos pontos mais importantes, Rodrigo, que eu não citei. Os pontos da Ibéria, as milhas, elas não vencem se você renovar durante 36 meses. Então, elas vencem por 36 meses. Se você movimentar a sua conta, por exemplo, enviar mais pontos, todos os pontos que você tem na conta, todos, vão ser revalidados por mais 36 meses. Ou seja, só vai perder suas milhas da Ibéria, só vai expirar, se você esquecer durante 36 meses de movimentar a sua conta. Seja emitindo uma passagem, seja
transferindo pontos, etc. Já a TAP, não. A TAP tem validade. Independente se você mexe ou não na conta, a TAP tem validade. Então, essa é uma outra grande vantagem que eu vejo em alguns programas internacionais, tá?